Boa noite a todos e todas. É um prazer inenarrável fazer a abertura desse segundo evento, né, do BCVL Talks, que é uma iniciativa de convite às pessoas e profissionais que nós temos como referência na nossa vida profissional, que são exemplos diante dos quais nós gostaríamos de seguir e aprender. Então, a ideia desse evento é justamente poder compartilhar com pessoas que são referências técnicas e de escritórios de advocacia, com vocês a experiência deles e alguns ensinamentos para que a gente possa aqui desenvolver o nosso escritório. Antes de passar a palavra para o meu sócio Felipe Braz, que vai moderar a nossa discussão, eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao Chico Musnick, que será o nosso palestrante de hoje. Ele é uma pessoa muito importante na minha formação. Eu conheci o Chico no mestrado e ele um advogado muito famoso e respeitado, sempre me tratou com maior respeito, maior humildade, sempre acreditou no meu potencial, me deu força para desenvolver a minha carreira. Então, assim, eu sou muito grato pessoalmente ao Chico por tudo que ele fez por mim durante esse tempo todo e por ele estar aqui mais uma vez dando uma demonstração da sua generosidade ao poder compartilhar esse momento com todos nós. Vou passo a palavra para o Felipe, que vai conduzir a mediação dos trabalhos. Obrigado, Rafa. Agradeço pela apresentação e introdução. Eu queria começar essa moderação antes da apresentação do nosso palestrante, dizendo que há um certo tempo atrás, não vou dizer muito tempo, mas um certo tempo atrás, quando eu fazia estágio, os advogados do escritório que eu trabalhava, que era o escritório do professor René Dotti, pediram para os estagiários buscarem um escritório que tivesse expertise em direito concorrencial para uma matéria lá devida. Eu tinha 18 anos na época, eu lembro que abri o Google, fui pesquisar a área de direito concorrencial e apareceu para mim o nome de uma advogada chamada Bárbara Rosenberg, e eu entrei no site dessa advogada. Eu era um estagiário, primeiro ano de faculdade, então não tinha conhecimento nenhum dos escritórios de advocacia, principalmente os escritórios fora de Curitiba, que é onde eu fazia faculdade. E quando eu entrei no site do escritório da Bárbara Rosenberg, que era o BMA, na época era um site com fundo mais amarelo, a logo era diferente, era uma logo com fonte em serifa, isso deve fazer uns 15 anos, eu fiquei abismado ao ver o tanto de advogado que tinha naquele escritório, e conforme eu ia abrindo o currículo dos advogados, eu via que era uma qualificação enorme, assim, não era um escritório de vários advogados e advogados novos, não, advogados extremamente qualificados. E aquilo para mim foi um choque, né? Um novo estagiário vendo um escritório que parecia uma grande corporação, né? E daí eu lembro que eu passei umas 2 a 3 horas folhando o site do BMA, espantado com aquilo. Cheguei no dia seguinte na faculdade, contei para os meus amigos: vocês já ouviram falar desse escritório? Olha o tanto de advogado que tem, só advogado grande, que coisa bacana, nem sabia que existia escritório desse tamanho. E hoje é um dia icônico para a gente, especialmente para mim também, por a gente ter aqui no BCVL Talks ninguém menos que Chico Musnick, a grande lenda dos M&As e o fundador de um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. O Chico me compeliu aqui a não ler o currículo dele, mesmo na versão resumida, então eu vou me limitar a dizer que o Chico é fundador do BMA, advogado no Rio e em São Paulo, atuante principalmente nas áreas de direito societário, e um título que eu não posso deixar de dizer, porque eu já ouvi muito podcast com o Chico falando, e eu sei que esse é um título muito caro para ele, é que ele é professor de direito societário da PUC, da FGV, e também professor visitante da Vanderbilt Law School, em que ele leciona o curso de International Mergers and Acquisitions. O Chico ele fundou o BMA em 1995, que na realidade, se eu estiver errado me corrija, Chico, mas era inicialmente Barbosa e Musnick, o nome do escritório, né? Em 97 passou a se denominar Barbosa, Musnick e Aragão, com o ingresso do Paulo Aragão,
E hoje o escritório, da última notícia que eu consegui pesquisar, o escritório tem dentro da sua formação 81 sócios, mais de 340 advogados e atende mais de 50% das empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, Chico, eu mencionei aqui acima alguns números sobre o BMA que mostram o tamanho do escritório, né? Quem olha de fora até se assusta com o tamanho do BMA. Mas tudo isso começou pequeno, né? Eu já ouvi você dizendo que sua mãe te deu um código civil para você decorar quando você nasceu, né? Eu vi isso no podcast do Safiro, no Direito de Resposta. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você escolheu o direito e como que foi o início da sua carreira como advogado. Bom, em primeiro lugar, Rafa e Felipe, boa noite. Rafa, é um prazer estar aqui com você, em quem eu sempre acreditei que teria uma carreira espetacular. E hoje, esse nosso encontro aqui é a prova cabal de que eu estava correto e que o seu escritório, seus sócios, inclusive o Felipe, e todos aqueles que estão lá em Curitiba e no Rio de Janeiro, nas salas de reunião, vão conseguir construir um grande futuro cheio de sucesso e de todas as coisas que são necessárias para que o escritório sobreviva. Eu tenho muito prazer de estar aqui hoje no BCVL Talks. Se o Rafa me convidar para jogar porrinha em Cachoeiro de Itapemirim, eu irei, com o maior prazer. Ele é meu colega de mestrado, e no meu mestrado ele era seguramente o aluno mais preparado e mais brilhante. Então, assim, para nós todos aqui, boa noite, um abraço, muito obrigado. Eu sempre quis ser advogado, Felipe, eu nunca tive dúvida disso. Na faculdade, eu sempre fui líder, fui orador da minha turma. No meu colégio, eu fiz discursos vários, sempre defendi minha turma. Eu era muito levado, muito levado. Minha mãe diz que o meu anjo da guarda está cansado até hoje, de língua para fora. Mas eu era muito bom aluno, então, assim, uma coisa compensava a outra. Então, o risco da expulsão era mitigado pelas notas muito boas, pela postura ética, pela liderança com os colegas. Mas eu era muito levado. No meu colégio, eu levei uma galinha para dentro de sala, eu levei um camaleão, eu, junto com outros colegas, pegamos o carro do professor de história e a gente bateu na curva do Calão. Nossa, a gente realmente era um verdadeiro pandemônio, e tudo isso serviu para me mostrar a necessidade de você ter disciplina, a necessidade de você se organizar, a necessidade de você trabalhar em equipe, ser um team player. Uma das coisas que eu mais pratiquei na minha vida, até porque eu fui peladeiro, joguei bola, joguei até bem, muito bem, graças a Deus, foi trabalhar em equipe, acreditar no time e dar oportunidade a todos que têm a estrela para brilhar. Eu acho que o sol é grande o suficiente para que todos possam estar sob a sua luz. É isso que eu acredito. Então, assim, nunca tive dúvida, Felipe, que eu seria advogado, e seria bom advogado, se Deus quiser. Bacana, Chico. Legal ouvir, e eu acho que um pouco dessa inquietude na época de escola, ela condiz um pouco com o perfil do advogado combativo que precisa estar sempre questionando as coisas e está sempre buscando uma solução e um ponto de vista que ninguém que está acomodado está vendo, né? E, Chico, saindo lá do momento do início da tua carreira para hoje, né? Hoje você olha o teu escritório, é um dos maiores escritórios do Brasil, e não só em tamanho, mas em respeito, né? Em renome, em rankings. Qual a sensação de olhar para o seu escritório e ver todas essas conquistas hoje, nesse momento? Essa é uma pergunta que preciso de fazer um introito. Quer dizer, ninguém constrói nada sozinho. É o primeiro ensinamento fundamental na vida. Tudo que você constrói teve ajuda de alguém, teve uma ideia que você
complementou com a sua, teve um trabalho duro de outras pessoas que, como você, tinham a mesma visão comum, olhavam para a mesma direção. E foi assim com o pessoal do BMA, e você disse bem, a gente tinha serifa, as nossas cores eram branco e vinho e um pouco de preto. Vinho é a cor de Harvard, é Crimson. Eu estudei lá, fiz meu primeiro mestrado lá, em 1979. Vocês não eram nem nascidos. E o escritório, evidentemente, evoluiu. A gente conseguiu amealhar vários sócios de altíssimo quilate e eles, junto com a gente, deram ao escritório uma nova dimensão e a gente mudou o nome para encurtar, tirar a serifa, tirar o E comercial, pusemos só BMA. O Paulo Aragão, a despeito dele ter entrado em 97, ele sempre foi fundador do escritório. Ele é, de fato, o maior advogado que eu conheço. Ele é o Pelé da advocacia, o cara, ele é espetacular. E, para você ter uma ideia, eu e ele ficamos quase 3 horas juntos, discutindo se o nome da minha filha, Luísa, ia ser com Z ou com S, porque com S tinha acento. A gente discutiu 3 horas. Depois de 3 horas, exaustos nós dois, eu fui pelo Z, que era mais fácil e não tinha problema de acento. Então, a solução meio óbvia, mas às vezes você demora muito tempo para achar um caminho. O meu colégio, ele tinha algumas coisas que eu achava extraordinário. Ser combativo, eu acho que é uma obrigação do advogado. Vestir a camisa do cliente, quase que morrer pelo cliente, acreditando naquilo que ele fez. E, evidentemente, essa relação de confiança pressupõe, em todo o tempo, a verdade. Se em algum momento o advogado acha que o cliente não está falando a verdade, eu acho que ou ele dá uma apertada no cliente e o cliente fala a verdade, eu acho que, se não for assim, ele tem que renunciar ao caso, porque existe um padrão de comportamento maior do que tudo isso, que é a sua ética profissional. Eu digo lá no BMA, todo dia, depois que você acorda, se levanta e escova os dentes, você está construindo a sua reputação profissional, a cada segundo da sua vida. Quando você sobe o elevador, quando você cumprimenta o porteiro do prédio, quando você agradece o assistente que serviu o cafezinho, quando você dá bom dia à sua secretária, quando você pede ao estagiário para fazer um trabalho, você está construindo a sua reputação. E reputação é uma coisa que demora muitos anos para ser construída, mas que pode ser perdida imediatamente, de uma maneira muito fácil. Então, assim, é muito importante prestar atenção nisso. Então, a combatividade é um dever, na minha opinião, do advogado. É claro que você pode ser combativo e não criar um inimigo. Às vezes você tem. Você tem na sua profissão alguns inimigos, sim, mas a maioria dos seus adversários são grandes colegas com quem você, depois de um embate, vai tomar um chopp, vai jantar fora, vai manter essa cordialidade, essa amizade. Alguns outros, que talvez não tenham o melhor comportamento, aí sim, você tem que ter meia dúzia de pessoas que são seus inimigos, faz parte da vida. Também, se é uma pessoa completamente insossa, né, não tem a menor graça. O cara dá bem com todo mundo, ele está sempre bacana. Não tem graça. Esse cara aí é artificial, porque a vida, na sua concretude, não é assim. Você está no mudo, Felipe. Estava no mudo aqui, já Aliás, liberei. essa é a frase mais falada na história do mundo. Está no mudo e está me vendo, Você né? está no mudo. Realmente, está no mudo e está me vendo, as suas frases mais ditas aí na nossa geração. E Chico, você dividiu a conquista e a construção do BMA com diversas pessoas, como você mencionou agora, e seguindo essa linha, o BMA tem mais de 340 advogados hoje. Então, são 340 profissionais jurídicos que confiam a carreira deles na instituição BMA, né? Na sua opinião, Chico, quais são os fatores preponderantes que levaram tantos profissionais que são brilhantes a escolherem o BMA como escritório deles, em que eles vão confiar a própria
carreira. Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Claro. Primeiro eu vou dar uma brincada com o pessoal de Curitiba. Essa primeira pessoa que está sentada, ele está no celular o tempo inteiro. Presta atenção, porque você vai aprender muita coisa. Bota o celular em cima da mesa, porque aqui é uma coisa importante, mais importante do que você está fazendo no celular. Aliás, quando eu dou aula para o pessoal da PUC, eu peço para todos colocarem o celular em cima da mesa. Então, você de cinza aí, não sei seu nome, bota o celular em cima da mesa e presta atenção, porque pode ser que você aprenda alguma coisa aí. Na verdade, você, para ser líder, você tem que inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas significa você fazer com que elas acreditem no seu projeto profissional. E eu acho que não é só de palavras que essas pessoas vão viver. É preciso que o que você propõe seja objeto também de suas ações. As ações dizem mais do que as palavras. Então, eu me considero exemplo para os advogados mais jovens do escritório, e eles sabem qual é o projeto do BMA. A gente tem uma visão muito clara do que é que a gente quer ser, para onde a gente vai e quem é a liderança que vai continuar depois de mim, do Paulo, do Plínio. E isso é super importante, porque você faz uma carreira nessa organização, é como se você entrasse para um clube de futebol onde você joga a vida inteira ou torce a vida inteira por aquele clube. Então, é muito importante que você tenha um projeto profissional muito claro, que você inspire os seus liderados, e essa inspiração tem que vir não só das palavras, mas fundamentalmente das suas atitudes, das suas ações. Bacana, Chico. E seguindo essa linha de pessoas, né, naturalmente que um escritório grande tem uma demanda de entrada de novos talentos constante. Uma pergunta que muita gente nos fez, Chico, que mandou para cá para eu te fazer nesse Talks, é como que vocês trabalham no BMA para treinar os novos talentos que entram dentro do escritório, sejam advogados, sejam estagiários, para que, a partir do momento da entrada, ele passe a saber como são os procedimentos do escritório, qual é a cultura do escritório, e trabalhar no modo, ou com o DNA BMA, assim, digamos. Assim, eu acho que toda organização ela tem uma cultura. E as culturas são diferentes. O BMA é diferente de outros escritórios que são do mesmo tamanho ou maiores do que os nossos. Do que o nosso. A nossa cultura, ela tenta incutir no advogado 3 coisas que eu considero importantes. Primeiro, dar a ele a liberdade de empreender. Quer dizer, nós queremos que os nossos advogados sejam empreendedores no sentido lato. Empreendedores no sentido de conquistar clientes, empreendedores no sentido de descobrir alguma coisa que é uma novidade em termos de gestão de escritório, empreendedores no sentido de conseguir chamar a atenção de um determinado público para uma determinada área. Tudo isso é empreender. A outra coisa é comungar os nossos valores: ética, integridade, responsabilidade e, para que o cliente fique feliz, muita competência e agilidade no trato das coisas do cliente. Não tem nada pior para um cliente receber uma carta de 100 páginas explicando a origem do ato jurídico, a diferença entre sociedade em comandita por ações e anticrese. Completamente inútil para o trabalho dele. O cliente quer que você explique a ele o que ele pode ou não pode fazer, dê um caminho para ele de uma maneira objetiva e segura. Então, o cliente, você precisa, vamos dizer, ser ágil e ser competente. Isso é que vai fazer você se diferenciar
dos outros escritórios. E o terceiro pilar, na minha opinião, é treinar. Treinar. Eu vou repetir aqui o que eu já repeti mil e uma vezes, a frase do Arnold Palmer, que já cotaram como sendo de outro, mas a frase é dele: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, na vida, a gente precisa treinar muito para ter sorte, e é claro que está sendo irônico, para ter competência. A gente tem uma faculdade interna dentro do BMA que ensina aos advogados coisas que não são aprendidas nas escolas nem nas universidades, uma forma de complementar matemática financeira, finanças corporativas. São coisas que são necessárias para o advogado, e aí não estou falando apenas de M&A, para qualquer área do direito, inclusive na área onde o Rafael é um bambambam, que é direito regulatório, direito administrativo, onde, para você entender os problemas, você tem que entender aonde o concessionário ganha dinheiro, quais são os riscos das multas. Tudo isso depende, muitas vezes, de você entender as demonstrações financeiras do cliente, o valor da empresa do cliente, né? Questões que, né, você que diz para mim que estudou matemática, que estudou direito porque não gostava de matemática, eu não quero nem cumprimentar, porque esse indivíduo é um imbecil. Perfeito, Chico. E faz todo sentido, até lembro das tuas palavras no Direito de Resposta do Safiro, em que você fala da importância do advogado ter domínio, né, e aprofundamento em matemática, em engenharia, teatro e pôquer. Exatamente. Pôquer, então, é fundamental, que muitas vezes, quando você negocia, você tem que blefar, e blefar com Ford Ases é fácil, mas blefar com par de 6 é difícil. Exatamente. Eu até me recordo você falando sobre teatro e pôquer muito do meu primeiro chefe, que foi o professor René Dotti, que ele falava muito... Quem eu conheci bem e que um grande advogado. Até hoje um livro autografado por ele. Ele me veio uma vez, eu era no tribunal do STJD, ele veio pedir, me entregou um memorial para o Curitiba, tinha sido aquela confusão do Curitiba, e ele foi gentil, mas infelizmente, com todo o carinho, não tinha como, de maneira nenhuma, não ter uma punição severa a tudo que aconteceu naquele dia muito triste para a nossa história do futebol. Ele era uma pessoa encantadora, um advogado como poucos, com uma ética impecável, e foi dos primeiros a questionar de uma maneira muito dura a Lava Jato, e foi um homem assim com muita integridade, um grande exemplo. Ele com certeza foi, e inclusive ele era um grande defensor do teatro, né? Ele foi do teatro por muito tempo, né? O professor René, junto com Ari Fontoura, ele se dedicava ao teatro, e me lembrou ele quando eu vi você dizendo sobre teatro e pôquer. E, Chico, no seu livro Cartas para um Jovem Advogado, que até eu mostrei que está em cima da minha mesa, mas eu vou mostrar de novo para quem nos assiste e nos ouve, não é a edição mais nova, né? Então, tratem todos aqui de buscar... Comprem a edição nova. Exato, que está ampliada, inclusive, então tem que buscar. Eu até já vi no escritório de um colega, né, fundo branco e vermelho, e no seu livro, Chico, você fala em um determinado momento sobre a escolha que o advogado precisa fazer sobre a carreira que ele quer seguir na advocacia, né? E fazendo um paralelo um pouco com esse trecho do seu livro, eu queria te perguntar o seguinte: hoje o BMA é conhecido por todos pelo porte do escritório, um escritório consagrado muito grande, mas ele foi construído do zero, né? Ele foi construído desde o início, começou pequeno, e foi crescendo ao longo do tempo por todo o talento dos sócios que tiveram para construir essa grande instituição. A minha pergunta em algum momento, Chico, vocês precisaram fazer uma escolha sobre o modelo de escritório que vocês iam querer seguir, né? Se seria um escritório boutique ou se seria um escritório corporativo full service. Eu queria que você nos contasse um pouco e dividisse conosco, eu acho que esse é um tema que muita gente deve se perguntar, dividisse conosco quando que vocês tiveram que tomar essa decisão de
ter uma clareza sobre o estilo e o modelo de escritório que vocês queriam construir, e a partir do momento que vocês tomaram essa decisão, quais foram os ajustes de rota que vocês precisaram fazer dentro do escritório para seguir esse modelo, que é o modelo atual de um escritório corporativo full service? Não existe uma resposta assim absoluta para vocês sobre de que maneira seguir. Todo mundo começa com uma boutique. Não existe ninguém que começa com 100 advogados. Não existe isso. Até nós começamos com 12 advogados, né? Mas, assim, a ideia era uma boutique de M&A. A gente tinha uma visão sobre o mercado naquela época, as privatizações. Eu saí do meu escritório antigo porque a gente teve uma divergência profunda de olhar para o Brasil, o que ia acontecer. A gente pensou muito diferente, eu acho que eu acertei, me orgulho disso. Eu tinha uma visão de que a gente ia caminhar para privatização, para abertura comercial, e isso aconteceu, estava acontecendo no mundo, não seria difícil de acontecer no Brasil. Em algum momento você começa a ter que atender demandas de clientes. E nós tivemos um pensamento que eu acho importante. A gente pensou o seguinte: se nós somos muito bons como boutique em M&A, por que a gente não pode ser muito bom em diversas outras áreas? Foi o que a gente fez. Acreditamos em contencioso e resolução de disputas, arbitragem, litígio, na parte fiscal, na parte de CAD, na parte de antitrust, e certamente na área de M&A. Claro, o M&A e mercado de capitais andam juntos, tá certo? Algumas áreas a gente ainda pode melhorar, né? Mas nós temos advogados no escritório que têm uma ótima formação. A gente advoga, inclusive, compete com vocês em algumas instâncias. Temos o Zeca Berman, a Ana Cândida, que trabalham com isso, com uma visão um pouco diferente. Eu sempre que digo lá no escritório que eu tenho muita admiração pelo Rafa e pelo time de vocês, o pessoal também, eles corroboram que vocês têm uma excelente reputação nesse mercado. Mas é isso, você vai ser, que nem um pouco assim um caranguejo. Uma tenaz é maior do que a outra, mas o caranguejo ele continua ali, ele é um bom caçador, e é assim que é a competição. Alguns escritórios vão ser melhor conhecidos por algumas atividades. Não existe um momento onde você diz: eu vou ser full service ou vou ser boutique. A vida te leva. No momento que os seus clientes começam a pedir mais serviços em outras áreas que originariamente não eram a sua ideia, você não vai querer perder o cliente. E o raciocínio é muito fácil. Na hora em que outro advogado começa a prestar serviço e ele tem todas as áreas e eu só tenho essa, por que o cliente vai continuar comigo? É uma resposta muito fácil. Se fosse apenas uma boutique criminal, etc., aí tudo bem. E até acho que os advogados criminais vão continuar sendo boutiques, porque eu duvido que os escritórios grandes ou pequenos ou médios tenham advogados criminais do mesmo quilate de aqueles que tem na boutique, ou coloque em risco a liberdade ou a vida de seus clientes para tentar aprender direito criminal. Então, assim, vão ter, sim, advogados criminais que vão dar os primeiros passos e vão trabalhar em conjunto com outros. Eu trabalho com vários advogados criminais, homens e mulheres, e tenho um enorme respeito por eles, são extremamente competentes e certamente têm uma trajetória diferente da gente. São todos escritórios menores, boutiques, focados naquele nicho. Então, assim, para responder objetivamente a sua pergunta, não existe um momento, existe uma demanda que você vai buscar atender. Maravilha, Chico. E você falou aqui do exemplo das boutiques e do escritório pequeno, o modelo de advocacia criminal retrata bem isso. E um questionamento que me surge aqui é que, naturalmente, que para chegar onde chegou, tanto o BMA quanto os sócios do BMA passaram por muitos desafios, naturalmente, né?
muitos deles provavelmente relacionados ao próprio crescimento do escritório, né? Que a cada dia que o escritório fica maior, ele demanda, ele cria novos desafios, né? Em termos de gestão, em termos de organização interna, em termos de dificuldades que não apareciam antes no escritório menor e boutique. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, comparando o BMA de 1995 com o BMA de hoje, quais foram as principais renúncias e escolhas difíceis que os sócios precisaram fazer em prol do crescimento do escritório. Porque o crescimento ele demanda algumas renúncias, né? Os sócios perdem um pouco de autonomia de fazer as coisas como bem entendem, porque você está dentro de uma estrutura organizada, que tem que ter regras, procedimentos, mas isso gera um grande benefício do outro lado, né? Eu, particularmente, todo mundo que me conhece bem sabe, sou um grande admirador dos escritórios corporativos e grandes instituições. Queria que você contasse um pouco desse desafio para a gente. Olha, eu acho assim, primeiro é preciso que os sócios desse escritório comunguem a mesma visão, né? Eles têm o que a gente chama de shared vision, eles olhem para a mesma direção. Se isso for verdade, e é isso que une os sócios, é isso que dá cola aos sócios, é fácil. Você tem que ser absolutamente transparente com seus sócios, né? O sócio tem que saber de tudo que está acontecendo, sabe que tudo aquilo que é dito a ele está coberto pelo manto da confidencialidade, mas ele sabe, você presta contas, você dá satisfação, você o engaja nesse processo para que ele saiba o que está acontecendo. Tem escritório onde as pessoas não sabem quanto um cara ganha, quanto o outro cara ganha, e não é assim no BNA. Nós somos um escritório onde as pessoas sabem, têm conhecimento e, evidentemente, sabem muito bem, dentro da sociedade, né? Não é o associado, o estagiário, mas dentro da sociedade, todos sabem os níveis de remuneração, quanto cada um ganha, quanto foi distribuído, quem ganhou o bônus estrela, etc, etc e tal. Então, isso é muito importante. Sim, tem muito sacrifício, um grande sacrifício que você tem que fazer em prejuízo do lucro, quando você tem que investir em tecnologia, que é fundamental. Todo mundo faz um sacrifício quando você também atualiza o escritório para ter um escritório mais dinâmico, com um melhor ambiente de trabalho. A gente fez isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente mudou para o BMA Corporate ali atrás da Casa de Saúde São José, também implica investimento, tá certo? Em infraestrutura, mas tudo isso é qualidade, tudo isso é em benefício da equipe dos advogados, tudo isso é feito para a melhoria do escritório, para que a gente aumente a produtividade. Agora, não existe nada melhor do que o que eu chamo de peer pressure. O advogado tem que performar, né? Porque muitas vezes as pessoas viram sócios e acham que aquilo é o paraíso. Então param de trabalhar, chegam mais tarde, querem ficar no home office 10 dias por semana. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha sob qualquer hipótese. Então, assim, é importante que os sócios pressionem uns aos outros para que dessa pressão saia um vetor que seja, vamos dizer, um alavancador de clientes, de novos casos, de reputação, de tudo isso. Eu acho que isso é o que faz um escritório ir para frente, seguir adiante, mas existem sacrifícios, sim, e geralmente quem está no topo da pirâmide do escritório, como eu estou há bastante tempo, faz os maiores sacrifícios. Mas aí eu vou lembrar vocês de uma coisa que é relevantíssima. Não existe sociedade sem generosidade. Se vocês não tiverem generosidade com os sócios que estão vindo, pode esquecer. Ninguém vai querer ser seu sócio. Esse é um princípio. Só ganha dinheiro quem divide dinheiro. Quem não divide não vai ganhar dinheiro nunca. Ou vai ganhar por um tempo, mas depois vai deixar de ganhar, porque todo mundo vai embora, porque ninguém vai querer ser sócio dele. As pessoas têm que sentir que
um pedaço da personalidade dela está ajudando a moldar o escritório, a construir aquela organização que vai sobreviver aos seus fundadores, a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Chico, você falou num tema bem relevante, é a questão de dinheiro e a questão de transparência dentro do escritório, que foi o que você falou no início ali, depois da minha pergunta. E um tema que muitos advogados têm dúvidas e é um tema muito debatido, é sobre a forma de distribuição de lucros dentro de uma sociedade de advogados, né, o que alguns chamam de sistema de compensação de sócios. Tem até uma entrevista dada por um sócio administrador do escritório muito grande, que ele deu recentemente falando sobre a remodelação do escritório deles e a adoção de um novo sistema. E eu, particularmente, gosto bastante de ler sobre gestão do escritório de advocacia, e tem um debate muito grande sobre modelos, né? Modelo lockstep, modelo lockstep híbrido, each what you kill. E uma coisa que muito se fala na literatura é que geralmente os escritórios eles têm que fazer uma tomada de decisão de migrar do modelo each what you kill para o modelo lockstep híbrido ou lockstep em prol do crescimento futuro, né? Então, eu queria saber se ao longo da história do BMA, como o escritório começou pequeno e se tornou muito grande, se vocês tiveram que fazer adaptações ao sistema de compensação de sócios ao longo do tempo para comportar o crescimento do escritório, ou se vocês conseguiram manter o mesmo modelo desde o início, sem necessidade de adaptação conforme o escritório fosse crescendo. Isso é uma dúvida que muita gente nos pergunta sobre essa necessidade de adaptação conforme a estrutura do escritório aumenta. É evidente que você adaptou. A gente começou com o Eat What You Kill, a gente foi vendo que a única maneira de crescer com uma cultura coesa e uniforme era transformar a gente no que o americano chama de one firm. Então, assim, é super importante você estabelecer uma remuneração que premie o desempenho do advogado, ao mesmo tempo dê a ele uma segurança, tá certo? Eu não sou a favor do lockstep puro, eu acho que a gente tem que ter um lockstep calibrado, onde você tenha um componente de performance, porque senão você expulsa os melhores performadores, e os escritórios vivem muito dos grandes performadores, eles são importantes para retenção, captação e expansão de clientes. Então, assim, é super importante você ter esse componente, mas também ter um componente que reconheça que a idade traz uma senioridade e uma progressão na carreira. Eu acho que cada escritório faz o seu modelo, né? E eu acho que o importante é vocês chegarem a um consenso de qual modelo é melhor. Para nós, né, que somos do BMA, o nosso modelo é um lockstep calibrado, onde você tem o componente de comportamento, de performance e de senioridade. Isso é super importante. E é isso que mantém os seus valores e que proporciona o desempenho do crescimento do escritório. E aí, de novo, peer pressure é muito importante. Você, se não tiver pressão dos sócios sobre aquele sócio que está lá, que virou sócio, que está no lockstep e tal, é muito ruim. Eu conheço uma entidade que não é escritório de advocacia, onde a avaliação é feita da seguinte forma: você se autoavalia e depois você é avaliado por duas pessoas. Se a sua nota for maior em 20, 25% do que as outras duas deram, você está demitido. Então, isso te obriga a ter uma razoabilidade, uma humildade, né, e uma visão bastante crítica sobre o seu trabalho, sobre o que você fez. E eu acho que isso é fundamental. Que tem advogado que é mais mão pesada na avaliação, tem outro que é mais complacente, né? Tem um que é o todo queridinho. Então, assim, você precisa criar o mínimo múltiplo comum daquilo tudo para poder uniformizar, né,
as, as avaliações e não ser injusto com quem foi avaliado por um cara mão pesada versus um cara que foi avaliado por um mão de alface. Então, assim, é um pouco nessa linha. Legal, interessante essa dinâmica aí. Bem bacana. Acho que a câmera, não sei se a câmera fechou aqui, Chico. Você está conosco ainda? Estou conosco e peguei um pouquinho de água. Ah, maravilha. A gente falou um pouco sobre distribuição de lucros, né? Isso envolve dinheiro, e outro tema envolvendo dinheiro é contratos e clientes, né? Uma outra questão que surge muito, Chico, em escritórios que passam a crescer e ter uma demanda maior e uma estrutura grande, é o tal do conflito de interesse, né? Entre clientes. Esse é um tema que sempre eu noto que surge nos escritórios grandes, e é um tema extremamente difícil de lidar, né? Você, às vezes, tem um sócio que traz um cliente para o escritório e aquele cliente pode conflitar a atuação com outro cliente já estabelecido no escritório, ou uma determinada atuação em uma área, uma atuação em prol de uma causa, de classe, pode acabar prejudicando negócios do escritório com algum determinado segmento de cliente. Eu queria saber como que vocês lidam no BMA com isso e como faz qual é o critério, o princípio que norteia a tomada de decisão quando se tem que escolher entre seguir um caminho atendendo um cliente, ou um nicho de clientes, ou outro caminho que eventualmente um pode acabar prejudicando o outro. Então, como essa decisão é tomada? Na verdade, você tem aqui dois tipos de análise. Uma coisa é um conflito comercial e outra coisa é um conflito ético. O conflito ético ele é insuperável. Então, não dá para atender um determinado cliente que está em litígio com outros dois ao mesmo tempo, contra as regras muito claras do Código de Ética do advogado. No entanto, quando você tem um cliente que compete com outro, mas que também te procura, do ponto de vista comercial, não há um conflito e você poderia advogar. Né? O que eu faço? Eu consulto o outro cliente, mas eu não posso consultar o outro cliente sem autorização do meu, porque senão o outro cliente vai saber alguma coisa que o meu cliente não gostaria que ele soubesse. Como é que eu me comporto? Eu acho que existem, assim, na minha opinião, você precisa de criar um comitê de conflito e você precisa de ter uma estratégia de longo prazo, médio longo prazo, na aceitação de clientes. Eu diria, premiar o advogado, mesmo que o cliente não tenha ficado. Porque o esforço de captação, houve a captação, mas por outras razões, aquele cliente não ficou no escritório. Mas se eu não reconhecer mérito naquela ação, eu estaria desprestigiando o advogado que trouxe o cliente, ainda que ele não tenha ficado. Obviamente que isso tem que ser uma coisa séria, né? O cara trazer o maior concorrente do outro sabendo que não vai ser aceito só para dizer que teve, aí também não faz sentido. Mas do ponto de vista de conceito, trazer um cliente, mesmo que ele não fique, tem de ser premiado. Então, Maravilha. um pouco essa a forma que a gente faz, a gente procura ser muito rápido e ser muito transparente e com o cliente, mas a gente sempre olha isso de uma maneira estratégica. Bacana, maravilha, Chico. E falando com relação a uma dificuldade, né, que é a questão da conflitagem, gerenciar um conflito de interesse, uma coisa que eu queria te perguntar, Chico, hoje o pessoal fala muita frase, é muito comum aquela frase de quem vê close não vê corre, né, que é basicamente quem vê algo pronto não vê o trabalho por trás para aquilo acontecer. Eu queria que você contasse para a gente, se você pudesse dividir um momento marcante de dificuldade do escritório e como vocês enfrentaram e resolveram essa dificuldade. Então, algum momento marcante na história do BMA e como vocês enfrentaram e lidaram com tudo isso. Olha, eu assim, na guerra da Brasil Telecom,
nós, advogados, para o Opportunity, que, aliás, ganhou no Supremo tudo, né? Uma perseguição que foi feita contra ele. A gente teve medo de ser invadido, né? Porque naquela época você não estava respeitando as prerrogativas dos advogados, existia um sentimento aí um pouco policialesco, né? Você teve outros escritórios que foram invadidos, mas a gente teve um pouco de receio, a gente nunca deixou de advogar para ninguém com medo de nada. Eu sempre cito meu pai, que era funcionário público do BNDES e foi colocado em disponibilidade pela ditadura militar. Então, assim, não tenho nenhuma simpatia por nenhum militar, nem extremo, nem de direita, nem de esquerda. Detesto as duas coisas. Acho que o Brasil não fica bem em nada dessas duas posições. E acho que a gente tem que ter a coragem. Agora, a gente precisa ter consciência. Então, nesse momento, a gente teve várias reuniões. O que a gente faz, o que a gente não faz. Traçamos uma estratégia, estávamos preparados, tá certo? Mas isso foi um momento bastante duro, dramático para a gente, falando aí de 2007, 2008, 2009. Sim, momento tenso. Momento tenso. Que eu espero que nunca mais aconteça, né? Perfeito. Obrigado por dividir com a gente essa experiência, Chico, que certamente é nesses grandes desafios que a gente vê a capacidade nossa como advogado de enfrentar obstáculos, né? E uma penúltima pergunta minha, antes de passar a palavra para o Rafa, que vai fazer a última pergunta, com relação ao tema internacional. Eu sou aficionado pela história dos grandes escritórios norte-americanos e dos britânicos também. Eu tenho uma seção aqui na minha biblioteca só desse tema, contando a história dos White Shoes, que são os advogados que pioneiros em Wall Street, e história de outros escritórios. E hoje, os escritórios norte-americanos e os britânicos, eles dominam a lista dos 100 maiores escritórios do mundo, né? Você, com certeza, na sua carreira já vivenciou e teve a oportunidade de trabalhar em conjunto com alguns dos principais escritórios do mundo. Eu queria saber, Chico, na sua opinião, o que nós, brasileiros, escritórios de advocacia brasileiros, temos a aprender com os escritórios norte-americanos e o que você acha que falta para a gente ter um escritório brasileiro nesse patamar na liga dos 100 maiores do mundo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que os americanos e os britânicos vão sempre estar entre os 100 maiores e nós nunca vamos chegar entre os 100 maiores. Vamos ter escritórios muito grandes, mas não compara. Eu estou dizendo 100 maiores, mas estou dizendo que podia ser 20, né? Nós não teremos um escritório gigante como esse. E a razão é muito simples. A língua falada nos contratos, no comércio, nos negócios, é o inglês. E não adianta dizer que é outra língua, porque no Oriente Médio se faz contrato em inglês, na Ásia se faz contrato em inglês, na Europa se faz contrato em inglês. Se você negocia com o francês, com o inglês, o contrato é em inglês. Se você negocia com o alemão, o contrato é em inglês. O inglês é o contrato do mundo. Então, é natural que vamos dizer, esses estados atraiam não só a língua, como a própria jurisdição, né? Então, assim, eu fico, às vezes, pasmo de ver, quando você negocia um contrato com uma parte estrangeira, que o advogado brasileiro ele cede na língua facilmente. Não, pode ser inglês, achando que fala inglês. O inglês não é a nossa língua nativa. Quando tiver um problema e for para a arbitragem ou para o foro, num foro estrangeiro, você não vai poder advogar, você vai precisar de um outro escritório estrangeiro, e você não vai ter competência e vai perder o mando de campo que você tinha. Então, alto lá, pense 10 vezes antes de tomar essa decisão. Depois as pessoas permitem coisas incríveis. Por exemplo, cláusula arbitral, e o cara permite que é uma questão de direito brasileiro e permite que seja qualquer árbitro. Você imagina escolher um árbitro norueguês, o cara vai julgar aquele caso com a cabeça de direito do norueguês, aplicando a lei brasileira, que ele mal tem conhecimento, não tem ideia. Então, assim,
Eu acho que falta um pouco de reflexão a nós todos sobre esses assuntos que são importantíssimos e que não têm uma análise adequada por parte dos advogados, dos escritórios, de uma maneira organizada, refletida e informada. Eu até vou brincar aqui de direito societário. A gente precisa ter um business judgment rule aqui para ter uma decisão informada, né, refletida e não conflitada. Eu acho que é super importante, mas eu não tenho dúvida que nós não teremos escritórios do tamanho de um Skadden, de um Latham Watkins, de um Freshfields, de um Slaughter May, não vão ter. São escritórios que têm a língua, a cultura que foi difundida pela dominação que a Inglaterra e os Estados Unidos tiveram e ainda têm sobre o mundo. Então, assim, não vamos nos iludir que o nosso português vai dominar, não. Timor-Leste, Angola, Moçambique, Portugal, tudo bem. Até acho que daqui a 50 anos a América Latina falará portunhol. E nós vamos falar um pouco de espanhol e eles vão falar um pouco de português e vai ser uma nova língua criada no mundo. Então, assim, eu penso dessa maneira, Felipe. Eu acho que é uma maneira razoável de pensar. E aí eu acho que a gente tem que ter humildade de saber qual é o tamanho que o nosso escritório vai ter e aonde ele vai atuar. No Brasil, os escritórios estrangeiros não podem atuar a não ser em direito estrangeiro. E nós, brasileiros, podemos atuar no direito brasileiro. É evidente que se eu quiser ser advogado da Inglaterra ou dos Estados Unidos, eu também não posso. Então, essa regra, eu acho que é uma regra que protege a profissão do advogado no Brasil, todos, os grandes e os pequenos. Maravilha, Chico. Outro ponto também que acho que se agrega ao que você colocou é que é a questão da economia em si também, né? A economia, naturalmente, majoritária é americana no mundo inteiro e isso acaba beneficiando, principalmente por conta, eu acredito que da expansão das empresas norte-americanas ao redor do mundo, facilitou muito a expansão dos escritórios de advocacia junto com essas empresas, né? Coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil e em outros países juntamente, né? Mais ou menos, Felipe, que você tem dois tipos de modelo nos escritórios estrangeiros. Você tem o modelo do escritório americano que abre filial em tudo que é lugar do mundo para acompanhar seu cliente, né? E você tem um modelo de um escritório que chama os melhores escritórios de cada jurisdição para trabalhar com eles. Eu sou mais esse modelo. Eu acho que ele dá um serviço de melhor qualidade ao cliente. Faz todo sentido, Chico. Eu acredito que até dois modelos que ilustram muito bem isso é o Skadden de um lado e o Baker McKenzie de outro, né? Que um expande com um branch, digamos assim, né? E o outro, de outro lado, com parceiros especializados que atendem no mesmo nível que eles no local deles, né? E tem até um fato curioso, né? Tem uma reportagem antiga do New York Times que conta um pouco quando o Baker McKenzie começou a expandir pelo mundo inteiro. Ele passou a ser um dos escritórios com mais sedes ao redor do mundo, mas ele não detinha o domínio do mercado dentro do próprio país dele, que era os Estados Unidos, né? Então, ele tinha várias sedes fora, alcance fora, mas dentro dos Estados Unidos ele estava muito distante do Skadden. Então, isso é uma informação relevante. Chama de Skadden. Eu que tenho... Se você gosta de livro, tem um livro muito bom, The Rise of a Legal Empire, que é a história dos Skadden Arps. Eu conheci muito o Joe Sloan, que para mim foi o maior advogado internacional. Ele era uma figura extremamente inteligente. Foi o cara que inventou o hostile takeover no mundo. Eu tenho esse livro, é um livro preto, né, escrito em vermelho, né, The Rise of a Legal Empire. É um livro muito bom. Excelente, até ficar a recomendação aqui para todos desse livro. Outro livro muito bom também é A Fork in the Road, que é a história do D.L.A. Piper, também bacana, assim, que conta todas as fusões que eles fizeram para chegar onde chegaram. E para a gente conseguir ficar dentro do tempo aqui, Chico, eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele tem a última pergunta, e uma pergunta acho que muito relevante para a gente poder encerrar aí com chave de ouro o nosso Talks. Rafa, a palavra está contigo.
Chico, a minha pergunta, longe de ser relevante, as do Felipe foram muito mais competentes. O Felipe é um estudioso em gestão e exploração de escritório. Eu, quando muito, sei alguma coisa de direito administrativo. Mas eu queria fazer alguns comentários aqui sobre o que você falou e que você me falou há muitos anos atrás, né, quando nós nos conhecemos. Você falou o seguinte: para você ter um escritório, você tem que dividir conhecimento e dinheiro, premissas a partir das quais você continua construindo o seu escritório. E você, Chico, você traz uma característica que me chama muito a atenção, que é a humildade. O que a gente vê hoje em dia é que cada vez mais as gerações mais novas têm inversamente proporcional à humildade para aprender e se desenvolver. Então, assim, eu acho esse um tema muito importante para a gestão de carreira de todos nós aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a humildade que você tem na gestão da sua carreira, quando você confere oportunidades para advogados mais jovens, como você me conferiu e está conferindo a todos nós em estar aqui. Queria te ouvir um pouquinho sobre humildade. Eu acho isso um tema muito importante para todo o desenvolvimento da advocacia. Rafa, a humildade nasce com a pessoa, né? É um cara que eu acho que ela vem muito de você trabalhar em time. Quando você trabalha em time, a vitória é do time, não sua. Você pode até ser um dos melhores jogadores do time, mas se você não reconhece que todo o seu trabalho, todo o seu sucesso e toda a sua vitória decorreu desse trabalho de equipe, você vai acabar ficando sozinho. Então, assim, a humildade é uma coisa que está inerente a quem acredita num trabalho coletivo, colegial, onde o conjunto é mais importante do que os componentes. Então, assim, eu acredito nisso todos os dias, né? E acho que isso é uma. Eu acho que o BMA tem um pouco esse DNA. O DNA do BMA tem muito comigo, tá certo? Assim, que eu sou o mais bagunceiro dos três sócios, Paulo, Plínio e eu sou o mais barulhento, mais bagunceiro. E eu acho que o DNA do BMA tem muito disso também, não da bagunça e de coisa, mas assim desse sentido de você trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, trabalhar para o objetivo de satisfazer e resolver os problemas dos clientes. Obrigado. Chico, outra coisa que você falou para mim também foi: não se dedica para administrativo não, que isso não serve para nada. Venha para o societário. Eu errei nesse ponto, né, Chico? Segui ali teimosamente no direito administrativo, mas sigo fazendo o que possa aí. Esse foi talvez um conselho muito mais para testar sua resiliência, né? E eu acho que o seu sucesso veio dessa resiliência, em continuar sendo um advogado de direito regulatório, direito administrativo, né? Um craque nesse setor. Então, assim, eu sempre convido todo mundo para vir para o direito societário, Rafa, pelo seguinte: o direito societário está presente em tudo que você faz na vida. Quando você compra um sorvete, quando você corta o cabelo, quando você vai ao supermercado, quando você vai na farmácia, quando você compra um carro, quando você viaja para o exterior, tudo tem direito societário. E talvez tudo tenha direito administrativo. Pode ser, mas eu acho que em menor escala. No entanto, o seu sucesso veio dessa sua resiliência. E você está de parabéns. Eu estou olhando aqui, esse pessoal de Curitiba tem uma biblioteca de vidro atrás, né? Eu estou vendo aqui, uma sala comprida, do Rio também. Eu fico feliz, sabe, Rafa, me dá muita felicidade ver o sucesso de vocês. Parabéns. Que coisa bacana. Vocês estão realmente de parabéns, cara. Pô, muito obrigado, Chico. Eu não tenho palavras para agradecer a sua generosidade. Acho que o que foi falado aqui, ninguém aprende em mestrado, doutorado, pós-doutorado em lugar nenhum. A gente está tendo a oportunidade de ouvir aqui de um exemplo dos maiores advogados do Brasil e de um cara extremamente generoso, o que é muito raro de se encontrar hoje em dia. Chico, muito obrigado. Felipe, você que é o nosso grande estudioso aí, faça o encerramento, que esse evento é seu. Obrigado, Rafa. Eu só tenho a agradecer ao Chico por nos dar a honra de conceder seu tempo para dividir um pouco do seu conhecimento e sua história, Chico, que é inspiração para todo mundo.
A gente estava conversando com um dos nossos sócios que há 17 anos atrás, quando estava no início da faculdade, leu teu livro e norteou boa parte da carreira dele com base nos ensinamentos que aprendeu ali. Então, para a gente é uma honra, assim, sem tamanhos. Muito obrigado por conceder um pouco do teu conhecimento, da tua experiência aqui com o nosso time. E o BMA muito nos inspira em termos de construção de um legado, né? Construção de uma instituição perene, uma instituição que vai além dos fundadores, porque ela é nítido que é uma instituição que vai ficar para a posterioridade. Então, isso muito nos inspira e só temos a agradecer tanto pelo exemplo quanto pelo seu tempo, e estamos aqui sempre para o que puder. Conte conosco. E muito obrigado mais uma vez, Chico. E agradeço também a todos os presentes aqui nessa reunião. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e obrigado pela forma carinhosa e gentil com que eu fui recebido. Até muito breve, galera. E, não deixem de estudar, porque só estudando é que a gente fica bom. Obrigado, Chico. Um abraço a todos. Valeu. Pode ir. Então, você pode ajudar.